Oi, galera! No vídeo de hoje, a gente vai trazer alguns exemplos, aqui 2 exemplos, de derivadas de funções hiperbólicas. Então, nesses exemplos, a gente vai ter aqui, para determinar a derivada dessa função hiperbólica, cosseno de x à quarta mais 5, e secante hiperbólica de 7x ao quadrado. Como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, já aproveita e dá uma pausa e volta lá no vídeo. As derivadas de funções hiperbólicas, elas funcionam basicamente como as derivadas de funções trigonométricas, salvo algumas exceções, visto que a gente está falando de uma hipérbole e não de um círculo, e essa hipérbole tem uma função completamente diferente da função do círculo trigonométrico. Mas por ser a resolução ser com base nessa função seno e cosseno, então a gente tem alguma semelhança entre elas. Então, basicamente, essas são as derivadas das funções hiperbólicas aí, uma dependente da outra, seno em relação ao cosseno, tangente, e por aí vai. E aí, com base nisso, a gente vai resolver essas duas questõezinhas aqui, beleza? Então, cosseno hiperbólico de x à quarta mais 5. A gente sabe, a gente pode substituir essa função aqui, chamar essa função toda de dentro de u. Então, a gente vai ter u é igual a x à quarta mais 5. E como a gente tem essa função, a gente vai usar uma regra da cadeia, porque a gente tem que derivar o cosseno hiperbólico e derivar a função que tem dentro dele. Então, como a gente vai derivar essa função que tem dentro dele, a gente já pode derivar o u aqui e chamar aqui de u', né? Fazer aqui a derivada. Então, u' vai ser x à quarta, que vai ser 4x ao cubo, certo? E 5 por ser constante, então, é zero. Então, a gente tem aqui a derivada da função de dentro. Então, como vocês podem ver aqui do lado, nesse quadrinho, a derivada do cosseno hiperbólico de x, que no caso vai ser o cosseno hiperbólico de u, que é basicamente a mesma coisa, é igual ao seno hiperbólico de u, certo? Então, a derivada, né, dessa função é igual ao seno hiperbólico de u. Quem é u é a minha funçãozinha aqui, ó, x à quarta mais 5. Então, a derivada dessa função é seno hiperbólico de x à quarta mais 5. E aí vem a regrinha da cadeia, vezes a derivada da de dentro, que é 4x ao cubo, que a gente já calculou ali. Beleza? E aí, vamos para a próxima. A gente tem secante hiperbólica de 7x ao quadrado. A gente vai fazer a mesma coisa. Essa funçãozinha de dentro a gente vai chamar de u, que é 7x ao quadrado. E a gente já vai derivar logo u para ficar mais fácil. Então, a derivada dessa função é 7 vezes 2 vezes x, né? 2 menos 1, x, e aqui vai dar u' é igual a 14x, beleza? E aí, aqui, nessa pesquinha, a gente tem que a derivada da secante hiperbólica vai ser menos secante hiperbólica de x vezes tangente hiperbólica de x. Nesse caso, x é igual a u, então, a gente tem que secante, a derivada da secante hiperbólica, ela vai ser menos secante hiperbólica de u vezes tangente hiperbólica de u, sendo que u é 7x ao quadrado. Isso tudo que eu tenho aqui, que é a minha derivada de fora, vezes a derivada de dentro, que é o
U', certo? Aí, substituindo aqui, para ficar mais fácil, a gente tem menos secante hiperbólica. Quem é u? 7x², vezes tangente hiperbólica de 7x², vezes o U', que é a minha derivada da função de dentro, que é 14x. E aí, eu tenho a resposta da minha derivada. Ficou alguma dúvida, galera? Deixa aqui nos comentários ou manda no e-mail pra gente. Segue lá o Instagram, que a gente vai trocando essa ideia. Qualquer coisa, deixa uma mensagem pra gente. Valeu, até a próxima.